Paz do Senhor, adolescentes, sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus pela sua vida nessa oportunidade, que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa aula. A gente, através desse vídeo, vai estudar a segunda lição da nossa revista. Essa revista é uma revista muito importante para nós todos, tá? Pois essa revista, durante 3 meses, a gente vai estar estudando sobre respostas às dúvidas sobre a fé cristã. A gente já viu na aula de número 1, né, sobre uma pergunta muito interessante que talvez você já fez, né, para alguém ou para você mesmo, ou alguém já te fez essa pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus? Uma pergunta, né? E a gente comentou um pouquinho sobre a Bíblia, né? E hoje, na lição de número 2 da nossa revista, é sobre Deus. Quem é Deus? Alguém já fez essa pergunta para você? Quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Será que Deus realmente existe? Se Deus existe, como provar a sua existência? Quais são as provas que eu posso ter de que Deus realmente existe? Isso é muito interessante. Eu quero começar essa nossa aula citando um texto aqui de Hebreus, muito conhecido de todos nós, Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quem é Deus, Ana? Deus existe? Sim, ele existe. Deus é real mesmo? Sim, ele é real. É verdade que a natureza, as coisas criadas provam e mostram a existência dele? Sim, é verdade. Você já viu Deus, Renan? Não, eu não vi. Eu nunca vi Deus, mas eu já senti ele e sinto ele. E eu creio que você também já sentiu e sente ele quando você ora, quando você louva, quando você está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo um louvor, uma pregação, fazendo alguma coisa que te aproxima a Ele. Você sente a presença dele. E de que maneira, Renan, eu posso crer, eu posso ter a certeza de que Deus existe? Pela fé. A Bíblia está dizendo que é pela fé que nós cremos nele. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Que Deus é esse? Quem é Deus? Esse Deus ele já aparece nas primeiras frases da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o criador do princípio. Quem é Deus? Deus é aquele que criou o princípio. Deus é aquele que está acima do princípio. Deus é aquele que veio antes do princípio de tudo. Princípio a gente sabe que é começo, mas Deus estava antes do começo. Eu não digo aqui, adolescentes, que eu vou trazer todas as respostas através dessa aula sobre quem é Deus. Até porque a gente está falando de Deus, do Criador. Somos criaturas, somos finitos, né? Nós vamos estar falando sobre um ser infinito. Nós vamos estar falando de um ser perfeito, de um ser que transcende a nossa mente. A nossa mente humana é muito pequena, é muito frágil, é muito limitada para tentar compreender e explicar Deus, tá? Mas quem é Deus? Deus é este ser maravilhoso, é este ser amoroso. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele é antes do princípio. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é aquele que sustenta toda a criação. Deus é aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é aquele que te amou primeiro. Deus é aquele que deu o seu Filho Jesus por amor da sua vida. Quem é Deus? Deus, ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. A nossa lição traz um texto, adolescentes, no texto áureo, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída,
e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Duas coisas eu quero destacar nesse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é isso, Renan? É um processo diário e contínuo. Olha que interessante. Quem é Deus? Deus, ele é superior a nós, porém deseja se relacionar conosco. Quem é Deus? Somente ele tem um caráter no qual podemos confiar. Esse texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é isso, Renan? Isso fala de um processo diário e contínuo neste conhecimento de Deus. O texto está dizendo que nós devemos conhecê-lo, mas nós devemos prosseguir em conhecê-lo. Porque Deus é um ser pessoal, que deseja nos conhecer e deseja ser conhecido por nós. Então, esse texto revela um processo diário e contínuo que eu e você devemos pôr em prática, que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. O que é isso, Ana? Isso é um resultado crescente na nossa vida desse conhecimento de Deus. Quando nós mergulhamos nessa jornada de conhecer e prosseguir em conhecer Deus, isso traz um resultado crescente da presença dele na nossa vida. Quem é Deus? Deus, ele é superior a nós, mas ele deseja se relacionar conosco. Tiago, capítulo 4, versículo 8, se não me falha a memória, diz que é para a gente se aproximar de Deus e ele se aproximará de nós. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, diz o texto. Então Deus, ele é um ser que ele não está alienado do homem. Deus, ele não é um Deus que criou todas as coisas, que fez o homem e largou o homem à sua própria sorte, como existe uma teologia que acredita nisso. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez todas as coisas, mas abandonou essa criação. Deus não é assim, adolescentes. Deus não te abandonou para viver a própria sorte. Deus não fez você e lançou você para viver da maneira que você bem entender e virou as costas para você. Pelo contrário, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê um Deus que desde o primeiro capítulo do Gênesis, ele é um Deus que deseja se relacionar com a sua criação. E quando ele fez o homem, diz o texto, a Bíblia diz que Deus descia na viração do dia para conversar com o homem. E chamava o homem pelo nome. E tinha um relacionamento com ele. E esse relacionamento de amizade entre Deus e o homem era tão especial que a Bíblia diz que Deus trazia os animais para o homem dar nomes a eles. Então imagine como que eram as conversas entre Deus e o homem nessa ocasião. Imagine como que era esse relacionamento de amizade, de diálogo. Talvez o homem dava risadas com Deus, Deus sorria para o homem, conversava com ele. Como foi seu dia? Foi bem, Senhor. E o seu foi bom também? Imagine só como que era o teor dessa conversa. Então a gente vê que nesse processo diário e contínuo, Deus deseja se revelar para o homem, mas também deseja que o homem se relacione com ele. Então Deus, ele é superior a nós. Sim, isso é verdade. Nós nunca podemos nos igualar a Deus. Nós nunca devemos nos achar superiores a Deus. A Bíblia traz relato de vários homens que se acharam superiores a Deus, reis, né, de nações, e Deus abateu eles. O próprio texto bíblico traz a história do querubim ungido, Satanás, que quis ter um trono acima do de Deus ou semelhante ao de Deus e foi derrubado. Então nós, os seres humanos, jamais devemos nos achar superiores a Deus, pois Deus, ele é superior a nós. Porém, mesmo sendo superior a nós, ele deseja se relacionar conosco. E esse relacionamento não é um relacionamento superficial, é um relacionamento profundo. Deus deseja se relacionar de maneira profunda conosco. E quando falamos de relacionamento, a gente percebe que a Bíblia vai nos revelar um Deus que deseja ser conhecido por nós.
Ou seja, Deus ele deseja que nós o conheçamos. Aonde que nós encontramos as revelações da parte de Deus? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é Deus se revelando para o homem. Então, quem é Deus? Deus é um ser pessoal que se revela para o homem através das páginas da Bíblia Sagrada. E quando ele se revela através das páginas da Bíblia Sagrada, ele deseja ser conhecido pelo homem. Ele quer que o homem o conheça. Ele quer que o homem passe a ler sobre ele e aprender sobre ele. Isso fala de relacionamento. Somente alguém que deseja ser conhecido vai se revelar para esse alguém. Se eu quero que alguém me conheça, eu preciso me revelar para esse alguém. Eu preciso abrir o meu coração para esse alguém, para que esse alguém possa me conhecer. Deus ele fez isso e faz isso através das páginas da Bíblia Sagrada. Ele abriu o seu coração, ele se revelou para homens que ele usou, né, de maneira que ele inspirou pelo seu espírito para escrever nas páginas da Bíblia tudo sobre ele, tudo que nós precisamos saber dele. Quer aprender sobre quem é esse Deus? Quer saber quem é esse Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, isso fala de um processo contínuo de conhecimento dele através da sua palavra, porque a sua palavra, é na sua palavra que está registrado tudo o que nós precisamos saber a respeito dele. Então, quem é Deus? Deus é um ser que se revela através das páginas da Bíblia para que nós possamos conhecê-lo. E quando nós passamos a conhecê-lo, nós passamos a entender que é somente ele tem um caráter no qual podemos confiar. É por isso que a própria palavra dele diz, adolescentes, maldito o homem que confia no homem. Por isso que a Bíblia diz, né, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque é somente ele que tem um caráter 100% confiável. Somente nele nós podemos depositar nossa inteira confiança. Aleluia. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, ele abre os braços diariamente para nós e diz para nós, podem confiar em mim. Podem confiar em mim. Não é à toa que Jesus ele abriu os seus braços certa vez e disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Diz a Bíblia. Quem é Deus? Deus é o único em que nós podemos confiar 100%. Porque somente ele tem um caráter perfeito, digno da nossa confiança inteira. Digno da nossa inteira confiança. Quem conhece esse Deus jamais deseja ou aceita outro substituto. O conhecimento de Deus é algo tão interessante, adolescentes, que quanto mais você passa a conhecê-lo, mais você deseja conhecê-lo. E quanto mais você procura conhecê-lo, mais ele vai se revelando para você. Lembra de Samuel? Samuel estava sendo treinado no templo. No templo não, né? No tabernáculo, né? Por Eli. E a Bíblia diz que Samuel ia crescendo diante de Deus e diante dos homens, ia sendo treinado, ia servindo a Deus a cada dia de maneira fiel. Mas chegou um momento que Deus começou a se revelar para Samuel. Chamava Samuel uma vez, chamava Samuel 2 vezes, chamava Samuel 3 vezes. E quando Samuel entendeu que era Deus querendo se relacionar com ele, o relacionamento dele com Deus passou a ser um relacionamento contínuo. Deus se revelava para Samuel e Samuel transmitia para o povo a vontade de Deus. Lembra de Davi? Como Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus? Davi, antes de sair para a guerra, ele consultava a Deus. Posso ir, Senhor? E o Senhor dizia, pode ir. E ele ia.
E às vezes o Senhor dizia, ó, não vai, e ele não ia. Isso é relacionamento. Isso é conhecimento de Deus. E quando nós passamos a conhecê-lo, quando nós passamos a entrar nesse processo contínuo de conhecimento dele, nós jamais vamos aceitar um outro substituto. Porque o vazio no coração do homem só pode ser preenchido por este Deus e não por nenhum outro mais. Deus, ele é revelado nas páginas da Bíblia para nós podermos conhecê-lo. Deus, ele é conhecido e aceito mediante a fé. É mediante a fé. Quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a crer nele. Deus, ele é infinito e pessoal. Deus, ele é transcendente, Deus, ele é imanente, Deus, ele é onisciente, soberano e Deus é bom. Guarde bem isso, adolescentes. Deus é bom. Deus não é mau. Deus não é mau. Infelizmente, existem muitas e muitas teorias por aí de que Deus é mau, de que Deus é tirano, de que Deus não existe, de que Deus pode ser qualquer coisa. Não. Deus, ele é Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é bom. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus, mesmo sendo tudo isso, adolescentes, ele mora dentro de nós. Dentro de nós. E ele deseja se relacionar comigo e com você. E nós, desejamos se relacionar com ele? Quem é Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Quem é Deus? E procure essas respostas na Bíblia Sagrada. Nas páginas da Bíblia nós vamos conhecer o caráter de Deus. Nós vamos descobrir que Deus, ele é santo, que Deus, ele é justo, que Deus, ele é maravilhoso, que Deus, ele é o príncipe da paz. Nas páginas da Bíblia nós vamos descobrir que Deus, ele é amor, que Deus, ele é justiça, que Deus, ele é Senhor, que Deus, ele é Rei. Nós vamos descobrir nas páginas da Bíblia Sagrada que Deus, ele habita dentro do coração do homem. Nós vamos descobrir na Bíblia que Deus, ele é um Deus que nos amou e que nos ama, e por isso enviou o seu Filho. Nas páginas da Bíblia nós descobrimos o caráter de Deus. E das características do caráter de Deus é a sua santidade. Ele disse para o seu povo, sede santos porque eu sou santo. E no Apocalipse, esse aspecto do caráter de Deus, a sua santidade, é celebrada pelos anjos no céu, pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes, quando eles dizem, Santo, Santo, Santo. 3 vezes eles clamam, eles celebram a santidade daquele que está sentado no trono. Quem é Deus? Deus é esse ser maravilhoso que te ama e deseja se relacionar com você. E nós precisamos entender quem é esse Deus. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus, para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos dele. Não negue o conhecimento de Deus. Busque a presença dele. É por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Busque esse Deus. Ele deseja se revelar para mim e para você. Nós temos muito que melhorar, adolescentes. Mas nós temos um Deus que nos ajuda, que nos ama e que quer nos conhecer a cada dia. Deus, ele está sobre nós. A Bíblia diz que os olhos dele passam por toda a terra. A Bíblia diz que ele se assenta no globo da terra. A Bíblia diz que ele mede as águas na concha da sua mão. A Bíblia diz que ele mede os céus aos palmos. A Bíblia revela esse Deus grandioso, poderoso, santo, tremendo, que realizou grandes maravilhas no passado, realiza no presente e continuará realizando no futuro. Porque a Bíblia diz que esse Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Se aprofunde nessa lição, se aprofunde nesse tema, e eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Deus abençoe, um grande abraço e fiquem firmes até a volta de Jesus.